Então, a gente vai estar continuando um pouco daquela classe passada, onde eu falei dos 7 selos, e a gente vai estar entrando agora nas 7 trombetas. Mas para iniciar esses 7 trombetas, eu queria falar um pouco do período da tribulação. Como eu falei na classe passada, os 7 selos, eles são o período da pré-tribulação, e eu acredito que essas 7 trombetas, elas já são o período da tribulação. Essa análise parece um pouco confusa, mas eu falei um pouco disso na classe passada, sobre a questão pré-tribulacionista, sobre a questão mesotribulacionista, as visões de cada linha escatológica, e eu falei que é interessante nós sairmos um pouco desse quadro, nós entendermos que o arrebatamento vai acontecer, independente de qual fase, em qual período, isso não importa. O importante é que ele vai acontecer e que alguns acontecimentos acontecerão, sejam eles pré-tribulacionistas ou mesotribulacionistas, esses acontecimentos acontecerão. Os selos, eles serão abertos, as trombetas serão tocadas, e a gente precisa analisar necessariamente o que seriam isso. Então, na verdade, a minha proposta inicial é essa. Nós acreditamos que o período da tribulação, ela tem uma duração de 7 anos. Essa tribulação, ela existe por 7 anos. Em cima de que nós acreditamos isso? Em cima do texto de Daniel, capítulo 9. E eu queria iniciar esse período da tribulação, das 7 trombetas, falando sobre isso. Falando bem rapidamente, eu não vou me alongar, me aprofundar nesse assunto, as 70 semanas de Daniel. Quem sabe futuramente a gente faz um estudo específico do livro de Daniel, bem complexo, e a gente pode aprofundar mais nisso. Mas, de antemão, eu quero falar apenas uma parte dessas 70 semanas. Se você tem interesse em conhecer mais sobre isso, eu vou indicar você a pesquisar na internet. É bem interessante isso. Então, vale a pena. Eu, na verdade, tenho aqui uma imagem que eu queria mostrar para vocês, e fala sobre as 70 semanas de Daniel. Ela não está com uma qualidade muito boa, mas eu acredito que é algo razoável para que a gente venha estar falando um pouco sobre isso. Ok, eu não sei se vai ficar muito legal, mas é basicamente isso. As 70 semanas de Daniel. Baseado nas 70 semanas de Daniel, em Daniel capítulo 9, no verso 24 ao 27, nós entendemos que o período da tribulação são de 7 anos. Aqui você pode ver uma timeline, onde começa aqui no período de 457 a.C., são 69 semanas que vão até o período da crucificação de Cristo. Então, nós que estudamos isso, nós acreditamos que 69 dessas 70 semanas já se cumpriram, e existe um intervalo aqui, que é o período da igreja atual, e essa semana que falta para fechar as 70 semanas, ela acontecerá na semana final, que é o período da tribulação. Vamos entender melhor isso lendo o texto de Daniel, e eu vou tentar falar um pouco e rapidamente sobre isso. No capítulo 9 de Daniel, no verso 24 até o 27, diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. 7 semanas mais 62 semanas, dando um total de 69 semanas. Que é aquela primeira parte que nós vimos na imagem. 69 semanas se cumpriu desde o período da restauração, o início da restauração de Jerusalém, até os dias do Messias. E aqui ele fala: as ruas e as tanqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra
até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. E aqui agora ele vai falar da última semana, do finalzinho. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isto é até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Vou mostrar a imagem novamente, só bem rápido. Eu não quero me deter muito nesse assunto. Como eu falei, isso aqui é um assunto que você acha na internet e não tem muitas controvérsias. A linha de estudo é essa. São 69 semanas que já se cumpriram até o dia que o Messias foi tirado, que foi a crucificação de Cristo, e Cristo sobe em ascensão aos céus. E a última semana, aqui no finalzinho, que é um período de 7 anos, que é dividido em 3 anos e meio e 3 anos e meio. Isso nós falamos que esse período da tribulação, que é um período de 7 anos, ele é dividido em 2 partes. O início dessa tribulação, que nós chamamos de somente tribulação, de 3 anos e meio, e o fim, que nós chamamos de a grande tribulação. Isso é irrelevante. É interessante você entender que são 7 anos divididos em 3 anos e meio, a primeira parte, 3 anos e meio a segunda parte. E a gente vai estar falando hoje, necessariamente, do início, desses primeiros 3 anos e meio, que é o início desse movimento, dessa tribulação, o início desses 7 anos. E o que é que acontece? O período onde o anticristo ele é manifestado. E a gente vai estar lendo sobre isso em Apocalipse capítulo 8 e Apocalipse capítulo 9. Não necessariamente o anticristo ele será manifesto de início. A gente vai estar falando um pouquinho mais sobre isso. Vamos lá. Quais são os pontos interessantes que eu marquei segundo essa passagem de Daniel, capítulo 9? Nesse versículo 24, ele reforça a tese novamente daquela que nós falamos anteriormente, de que a igreja não viverá a tribulação. Se nós acreditamos que essas 70 semanas são específicas para o povo de Daniel e para a santa cidade, nós acreditamos que a igreja não tem parte nisso. Ele começa o verso 24 falando isso. Sobre o teu povo e a tua santa cidade estão determinados essas 70 semanas. Então, nós acreditamos que esse período é um período específico voltado para a nação de Israel. É um período bem interessante também, porque assim como ele marcou e determinou um período, uma data, um tempo específico para a vinda do Messias na sua primeira vinda, assim é determinado também o período do Messias para a segunda vinda. Então, naquelas 69 semanas aconteceram a vinda do Messias, e na última semana que falta, virá o Messias pela segunda vez. Interessante também nós falarmos, muitos têm uma dúvida com relação ao período dessas semanas, porque são semanas, e ele fala de 70 semanas, mas na verdade 70 semanas dão 49, 400, uma semana, são 7 dias, 7 dias vezes 7 semanas dão 49 dias. Então, por que essa confusão? São 490 anos e não 49 dias? Porque muitos que defendem essa teoria, muitos que acreditam nessa linha, eles defendem a semana como a semana de um ano. Se nós iniciarmos o capítulo 9, nós vamos ver que Daniel ele está orando sobre o período de tribulação, o período que ele está vivendo de cativo, o período que Israel está cativo em Babilônia. Aquele período foi um período de 70 anos. Ele está orando sobre isso em cima da profecia de Jeremias. Os 70 anos já tinha se cumprido. E no momento que ele está nessa oração, o anjo do Senhor traz essa revelação. Então, nós entendemos que aquela semana representa ano. Ou seja, 7 semanas representam 7 semanas, um ano de cada dia. Meio confuso esse ponto. Aprofunde mais, eu não quero entrar muito nesse detalhe, mas cada semana representa semana de ano, ou seja, são 7 semanas de ano, dando um total de 7 vezes 70, então que dá um total de 490 anos. As 69 semanas já se cumpriram, falta apenas uma semana
um ano para cada dia, 7 anos. Amém? Então é mais ou menos isso. Outro ponto interessante dessas 70 semanas é o porquê que vai acontecer isso. Ele determina no verso 24 também, ele fala assim, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça à terra, selar a visão e a profecia e ungir os santos dos santos. Bem interessante isso. Isso, na verdade, são 6 abordagens que representam 3 coisas. Transgressão e pecado. Isso acontece com a cruz de Cristo. A transgressão da lei, ela foi abolida, não mais existe lei, e os pecados não mais existem. Há um fim para os pecados em Cristo, na cruz de Cristo. Porém, existe a iniquidade. A Bíblia ela relata essas três diferenças: transgressão, iniquidade, transgressão, pecado e iniquidade. Podemos ver isso em Êxodo, quando Moisés ele está orando ao Senhor e ele ora para ver o Senhor, e o Senhor se revela em parte para Moisés, e Moisés ele cita isso: o Senhor é um Deus que perdoa transgressão, pecado e iniquidade. E aparentemente nós lemos e parece a mesma coisa, mas existe essa diferença. Então a transgressão é o não cumprimento da lei, o pecado ele foi abolido por Cristo, o pecado de não reconhecer a Cristo, e a iniquidade é o pecado daquele que não mais tem pecado. Tipo, eu aceitei Cristo, então todos os meus pecados foram perdoados, mas eu ainda vivo vivendo uma vida de iniquidade, porque nós nos voltamos de maneira carnal, e isso você não está vivendo no pecado, você está vivendo uma vida de iniquidade. Um pouco complexo, mas essa iniquidade ela será extinta no período da tribulação, com o arrebatamento, com a transformação da nossa carne em uma carne, nosso corpo corruptível para um corpo incorruptível. Então é isso. E trazer justiça à terra. Então esse período da tribulação vai acontecer necessariamente isso. Vai expiar a iniquidade, o Senhor ele vai pagar literalmente essa dívida da iniquidade, não mais vai existir, e vai trazer justiça à terra. Durante esse período da tribulação, quando finalizar esse período da tribulação, esses 7 anos, o que acontece? Ele sela a visão e a profecia, ou seja, tudo se cumpre. Foi selado, fecha-se o livro, já se cumpriu, e é ungido o Santo dos Santos. E aí está falando do milênio. É o reino o verdadeiro reino, o reino de Deus, o reino de Deus implantado aqui na Terra. A gente vai estar falando sobre isso futuramente, ponto por ponto, claro. Só não vou voltar nesses 70 anos de Daniel. E no verso 27 do capítulo 9, ele fala especificamente desse período de 7 anos. Ok.